Olá, queridos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor, e temos o rico privilégio de podermos estar na casa do nosso Deus, cultuando presencialmente, adorando junto com os nossos irmãos na comunidade dos santos. Eu quero te convidar a separar um tempinho nesse dia para meditar numa palavra do Senhor e ter o seu culto devocional, seu culto particular. Nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo de número 1, do versículo 26 até o versículo de número 38. Então, Lucas 1, do 26 até o 38. Eu não vou ler o texto aqui, ele é um pouquinho extenso. Leia aí na sua casa e vamos fazer uma breve meditação no que ele nos traz. Esse texto fala sobre o anúncio do nascimento de Jesus para Maria. O anjo Gabriel, que já tinha falado com Zacarias sobre o nascimento de João Batista, agora ele vai em direção a Maria e vai falar com ela. Algum tempo se passou aqui, né, entre os dois anúncios. O texto diz que Isabel já está de 6 meses quando o Gabriel fala com Maria. E esse texto todo vai nos narrar como Maria recebe essa notícia de que ela seria a mãe do Senhor Jesus aqui na Terra, né? Obviamente, seria aquela pela qual Deus faria com que Jesus viesse a esse mundo. E Maria não entende muito bem, ela fica um pouco confusa, e é natural que isso aconteça. Ela vai, inclusive, dizer: como isso pode acontecer? Eu nunca tive relação sexual com homem algum, como é que eu posso estar grávida? E o anjo, então, vai explicar tudo isso para ela. Eu quero olhar com vocês rapidamente, hoje aqui, num tema que parece dominar toda a cena. E está logo na primeira saudação do anjo Gabriel para Maria, lá no versículo 28. Ele chega para ela e fala assim: alegra-te, muito favorecida. Algumas versões, abençoada ou agraciada por Deus. Alegra-te, alegra-te. Eu fiquei pensando um pouquinho sobre como essa mesma palavra se aplica para nós hoje. Também fomos enriquecidos por Deus, agraciados por Deus, somos abençoados pelo Senhor. E podemos também ouvir o Senhor dizendo conosco: alegra-te, alegra-te. Alegria é um sentimento que deve encher os nossos corações, não simplesmente voltando-se para as circunstâncias, se elas são favoráveis ou não, mas nos alegrarmos no Senhor. Jesus é o motivo da nossa alegria. E o texto então nos apresenta, a partir desse anúncio da vinda de Jesus, 5 razões pelas quais nós podemos e devemos nos alegrar. Eu vou enunciá-las aqui e rapidamente discorrer um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira está lá ainda no versículo 28. Por que nós podemos nos alegrar? O Senhor é contigo. Porque Deus é conosco. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não estamos isolados, não estamos perdidos. Deus está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, Jesus, aquele que tabernaculou, aquele que habitou entre nós. Temos o seu Espírito habitando em nós, temos a sua presença continuamente conosco. O Senhor é conosco. Isso é motivo de alegria. Podem as pessoas nos abandonarem, podem os homens sumirem, podem os amigos nos deixarem. O Senhor é conosco. Isso é motivo de alegria para o nosso coração. O Senhor nunca nos abandona. Ele está comigo, ele está contigo. O Senhor nunca nos abandona. A segunda notícia, e que deve ser a razão pela qual nós nos alegramos, está aqui no versículo 31. Eis que conceberás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus significa o Senhor salva, ou o Senhor é salvação. Maria teria um filho, mas mais do que um filho, ela encontra o Salvador. Ela encontra a salvação para a sua alma. Nós podemos nos alegrar, porque o Senhor é a nossa salvação. Estávamos perdidos, caminhando em direção à morte, sem saber por onde ir. O resultado da nossa vida seria a morte eterna. Estávamos mortos espiritualmente, mas o Senhor nos alcançou. Ele nos salvou, ele nos livra da morte eterna. Ele nos livra da morte espiritual, porque agora temos um relacionamento com ele novamente. E ele nos livra e nos livrará, inclusive da morte física, porque quando Cristo voltar, iremos ressuscitar com novos corpos. Aleluia! Louvemos o Senhor, isso não é motivo suficiente para nós nos alegrarmos. O Senhor é conosco e o Senhor é a nossa salvação. O terceiro motivo pelo qual o texto nos mostra que devemos nos alegrar é porque o Senhor reina.
versículo 32, 33, olha só o 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Ele não só está conosco, ele não só nos salvou, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele reina e governa sobre todo mundo. Não precisamos nos preocupar se Deus tem o controle de todas as coisas, se ele é capaz de nos ajudar aqui e acolá, se ele pode resolver. Ele é o rei e ele está governando. Nos dias bons e nos dias maus, ele está no controle soberano sobre todas as coisas. Quarta razão pelo qual podemos nos alegrar: Deus cumpre as suas promessas. Versículo 35, 36 e 37 nos falam sobre isso. Descerá sobre ti o Espírito Santo. É impossível uma virgem conceber, mas o Espírito Santo vai vir sobre Maria, ela vai ter um bebê. Assim como era impossível para Isabel, velha e estéril, conceber, mas o Senhor a tocou com um milagre. E o finalzinho do versículo 37 resume isso. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus cumpre a sua promessa. Ele não volta atrás, ele não se esquece, ele não muda de ideia. Ele é fiel e a sua fidelidade nos garante estarmos diante dele por toda a vida. Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu na cruz. Ele disse que ressuscitaria no terceiro dia e ressuscitou. Disse que enviaria o seu Espírito e enviou. Ele disse que um dia voltará. Aleluia, estaremos um dia com ele. Temos razões para nos alegrar, porque Deus é conosco, porque ele é o nosso Salvador, porque ele reina, porque ele cumpre as suas promessas. E quinta e última razão que o texto nos apresenta: podemos nos alegrar, porque ele nos usa na sua obra. Maria, diante de tudo aquilo, fala: aqui está, versículo 38, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Esse Deus soberano, esse Deus poderoso, o rei de todo o universo, ainda volta-se para homens e mulheres como eu e como você, e nos usa na sua obra para transmitirmos este amor e esta alegria. Vivamos uma vida alegres diante do Senhor, para a glória de Cristo Jesus. Vivamos diante dele, porque o Senhor é conosco, o Senhor nos salva, o Senhor reina, o Senhor cumpre as suas promessas e o Senhor nos usa na sua obra. Que vivamos assim, para a glória de Cristo. Amém.